Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Trouxe aí um vídeo que acabou de sair sobre o indiciamento de Bolsonaro e mais 36 pessoas pela tentativa de golpe, como eles informam que o Bolsonaro estava ligado ao plano do golpe lá, desse possível golpe de Estado. Eles querem ligar, querem deixar o ex-presidente Bolsonaro cada vez mais distante das eleições, para que ele não permita que ele dispute as eleições de 2026. Acreditamos sim que essa situação será revertida. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Acabou de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Sim. e ex-integrantes do seu governo por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O indiciamento ocorre no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota de Lula nas eleições, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022, como se não tivesse fraude nessas eleições. Não estou falando de urna, estou falando de processo. Exato. O relatório final do inquérito, que tem mais de 800 páginas, como é que eles conseguem, né, escrever, né? Tanta linguiça. Acho que deviam contratar, terceirizar para a Vessel, né, a Polícia Federal. O relatório final, com 800 páginas, com mais de 800 páginas, foi concluído no início da tarde e será entregue, né, e será entregue no prédio do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo saberia que isso não poderia acontecer dessa maneira. O relatório vai ser entregue hoje e caberá à Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciar ou não os indiciados e ao STF julgar. Além de Bolsonaro, foram indiciados pelos 3 crimes o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, o general da Reserva Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. E por onde anda, hein, o Gonçalves Dias? Hein? Pois é, o Gonçalves Dias ninguém sabe. E por fim, Dourado. Foram indiciados também, além do Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Pelos crimes, né, de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Mas esse é o quadro que está fechado. Eles precisam anular o Bolsonaro. A questão, Pavinato, e é isso que eu gostaria de deixar bem claro para a sociedade brasileira. Nós temos um núcleo duro da esquerda que tenta controlar o Deep State. E nós temos o Deep State. O que é isso? É o Estado profundo. Aquele grupo de pessoas que ocuparam cargos de mando se articulam de uma maneira tal para dizer assim: preservemos essa estrutura, porque é essa estrutura que permite que nós coloquemos a sociedade brasileira inteira na senzala. É isso que eles estão fazendo. Ora, o Deep State, a gente não sabe se foi tomado ou se está em briga com esse núcleo duro da esquerda, porque esse núcleo duro da esquerda quer tomar o Deep State, essa que é a briga. Por isso que eles ficam negociando. A negociação deles está até chegar a um determinado limite em que um vai assumir o protagonismo. Ora, o protagonismo no Congresso é quem? É o Centrão? São algumas pessoas que articulam e produzem um resultado como esse, do Lira ter que acender vela para um e para o outro, porque o Lira quer preservar a estrutura. Não estou dizendo que ele faz parte do Deep State. Estou dizendo apenas que ele quer preservar a estrutura. Não à toa que ele precisa de um cara para ocupar a presidência da Câmara, porque quando ele sair, a única forma dele manter o protagonismo será ocupando um cargo ministerial. Por isso que ele está negociando. E a gente não acredita que ele vai pautar e vai instaurar a comissão por uma razão simples. Porque se ele instaurar a comissão, ele mexe com aqueles da esquerda, inclusive com Lula, que poderiam lhe dar o cargo que ele quer, que é um cargo que tem bilhões nas mãos, que é de ministro, seja da saúde, seja da educação, provavelmente será o ministro da saúde. É o que algumas pessoas apontavam. Talvez a gente esteja melando a possibilidade dele ser ministro, anunciando antes. Mas é o sonho dele. Por que ele precisa do cara dele ali? Porque ele precisa negociar com o presidente da Câmara tudo aquilo que for projeto de política pública que envolva a saúde, que lhe dá o poder que ele precisa. Por isso eu não acredito que ele vá pautar. Agora,
exatamente não pautando, se fecha o cerco para afastar exatamente aqueles que olham para essa estrutura e dizem, ela está podre, a gente precisa mudar, a gente precisa dar ordem, a gente precisa coordenar, a gente precisa trazer decência e dignidade para a estrutura do Estado brasileiro. Então eles precisam afastar essas pessoas, que foram as pessoas que não foram compradas ainda. Por quê? E aí eu encerro. Por qual razão me angustiam com aqueles covardes que possam estar aos nossos lados? Por uma razão simples, porque é neles que eles vão, para tentar de alguma maneira puxar o tapete dos que estão tentando trabalhar, para restaurar um mínimo de dignidade para a sociedade brasileira e para a política no Brasil. Basicamente é isso. Espero ter sido o suficientemente claro e não estar afetando ninguém individualmente. Por favor, o indiciamento acaba de acontecer. Na verdade, é mais um indiciamento, né? Indiciar é você inserir no inquérito. O presidente Bolsonaro já é indiciado em outros casos, tanto que não se sabe se ele poderá ir à posse do presidente Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2025, né, daqui a pouco menos de 2 meses, porque, por ser indiciado em outros casos, ele teve o passaporte apreendido por Júlio César, por Rivaldo Jesus, por Alexandre de Moraes. E mais um indiciamento, portanto, por conta desse documento que foi revelado, o inquérito sigiloso. O ministro Alexandre, ele derrubou parte do sigilo, ou seja, sabe quando você assiste o Pica-Pau, que ele vai casar com a filha do cacique, aí vai erguendo a cortininha, vai aquela mulher toda insinuante, né, com curvas, dançando, parece uma mulher sensual, né? Parece a Gretchen em 1968, mas a hora que ergue o final do pano é a Gretchen em 2025. Então, o Alexandre de Moraes, ele vai mostrando as partes, ele levanta o sigilo da parte que interessa, e por esse levantamento de sigilo, agora ele também é indiciado por conta deste plano que não passa de um ato preparatório, e mesmo que ele tivesse conhecimento, não passa de um ato preparatório. E repito aqui, o ato preparatório poderia ser crime, mas do fato que não é. Não, os perigosíssimos Valdemar da Costa Neto, Braga Neto, o Jair, eles, né, segundo esse indiciamento, eles tentariam dar um golpe de Estado, quando na época se questionava, muito se questionou o silêncio do Jair pós-eleições, que é uma crítica, mas isso não valida o que está sendo feito contra ele, contra o seu grupo, de forma nenhuma. E vale lembrar agora na eleição para a presidência do Senado, esse grupo da direita vem apoiando o Alcolumbre, que sob a gestão do Alcolumbre aconteceu parte do que vem acontecendo agora, com os inquéritos, enfim. Foi na gestão do Alcolumbre, do Lira idem. Então, né, fica essa negociação da direita, a negociação perde para a direita sempre. Você vai apoiar quem te prejudicava lá atrás, como o Alcolumbre, porque você vai ter um espaço aqui na comissão, mas a gente bem sabe, como o Arthur Lira mostrou na Câmara, que basta uma decisão de ofício dele e tudo que andou na CCJ é desrespeitado e volta para Decisão do quê? De orifício? Decisão de ofício dele. Ofício, entendi, de orifício. Porque lembrando, na CCJ estava se discutindo a anistia, avançando bastante o tema. Ele foi lá, resetou, né? Ele praticamente apertou o reset e voltou. Ou seja, tem as comissões, tem tudo, mas a gente sabe que na prática são meia dúzia de donos do poder ali que tudo decidem. Vede no Supremo, o Gilmar Mendes se reuniu com o Alexandre, com o Toffoli, decidiram, vamos abrir um inquérito policial numa corte de justiça de ofício. A gente vai criar, porque seriam coisas que teriam acontecido, os fatos teriam acontecido no Supremo, mas como foi virtual, então poderia no Supremo, né? Que o Supremo poderia abrir um inquérito se os fatos acontecessem ali, segundo o regimento interno do Supremo só, né? Não está na lei isso. Então a gente vê que a direita fica nessa negociação perde. Agora eu acredito que vai ter um indiciamento e vamos ver o que vai acontecer internacionalmente, porque esperanças no Brasil a gente tem cada vez menos. O Elon Musk mostrou as ilegalidades do Alexandre, nada aconteceu. O Glenn mostrou mais ilegalidades, nada aconteceu. Eles até mostram, mas parece que eles até desistiram, porque falou, a minha parte eu estou fazendo, só que a parte de vocês não fazem, e a nossa oposição insiste em muitos recortes na internet. Não é só mostrar não acontecer nada, é mostrar e acontecer algo contra quem contra mostrou. A direita. Não, até contra o próprio Greenwald, até contra ele próprio. Imagina, vocês não imaginam a pressão que a Folha de São Paulo recebeu?
A Folha de São Paulo. A gente tá a mão é falando da pesada. Folha de São E Paulo. nós estamos falando da A Folha de São Paulo. foice de São E nós Paulo. estamos falando da É. Folha de São Paulo, Geisiane. Exato. Olha, esse tema, vamos lá, vamos fazer um bem bolado aqui. Bom, primeiro que não me surpreende ver o PT falando contra a anistia. A Gleisi Hoffmann de novo deu declaração. Gleisi, quem fala muito dá bom dia cavalo, pelo amor de Deus. De novo deu uma declaração, Quem sabe ela põe um sorriso na cara. Não, e amarguradíssima, né? Ela fala tanto e continua amarguradíssima. Ela não consegue colocar para fora a amargura. É um negócio impressionante. Mas realmente não me surpreende o que o PT tem feito. O João levantou aqui uma questão, né? A CCJ, ela é presidida pela Carol Detoni, que é uma deputada federal que tem bastante perfil conservador, ela é do PL, ela não tem medo de defender aquilo que a gente chama de agenda de cultura e costumes da direita, então ela sempre bate com bastante força no sentido Ela figurado. detona. A Carol detona. No sentido figurado, por favor. Ela sempre defende com bastante vontade o que a direita entende como valores e princípios. Como foi muito bem colocado aqui, isso já estava num estágio mais avançado, porque, repito, né, nesse exato momento, não que esteja boa a situação do Brasil, mas nesse exato momento existem pessoas presas. Existem pessoas longe de seus familiares que precisam, evidentemente, que tenha ali alguma solução, algum paliativo, para que pelo menos elas estejam em casa, né? Enfim, precisa de ser feito alguma coisa. E aí, a gente, na terça-feira, aconteceu uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, em que a família do Clezão estava presente, né? Portanto, a esposa e a viúva e as duas filhas. E assim, a gente falou ontem aqui do Clezão, eu assisti ontem, só tive a oportunidade de assistir ontem a audiência, e ela falou uma coisa que realmente assim, me tocou muito, né? Quando ela fala sempre é realmente muito pesado, mas ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela defende com unhas e dentes, tanto a esposa quanto as filhas defendem com unhas e dentes a anistia. E essas mulheres, elas não serão beneficiadas pela anistia. O pai e o marido delas já morreu. Elas não vão ser beneficiadas por isso. E elas defendem com muito mais coragem a anistia do que todo o Senado, do que todo o Congresso. Mulheres, assim, que já tiveram a vida destruída e elas defendem com unhas e dentes. Então, a minha primeira pergunta é: onde estão os senadores que não estão vendo esse absurdo, que não estão vendo que um papel de pão, uma folha de papel de pão está sendo elevada à categoria de um baita golpe de Estado muito bem planejado, com um armamento muito bem pesado e com pessoas extremamente preparadas para manusear esse armamento? Onde é que estão esses senadores que não estão vendo que um papel de pão está sendo a prova para dizer que eles... Exato. Eles podem poder fazer. legítimo. Exato. Eles estão lá para isso. Onde é que estão esses senadores que não estão vendo que um papel de pão está servindo para dizer que existia uma baita de uma estratégia, de um plano pós-golpe para ser incorporado no Brasil, para ser imposto, já que eles partem da premissa de golpe, dentro do nosso país? 3 mulheres, uma viúva e 2 órfãs de pai, que separaram a roupa, elas falando do momento que elas separaram a roupa para ir buscar o Clezão, já é uma coisa assim de tirar o sono de qualquer jornalista político, independente do lado dele, a não ser que ele não tenha alma e coração. Não sei como não tira o sono do Senado. Não tira. É impressionante. E aí elas dizem que aquela roupa que elas separaram para buscar o pai, para ficar em prisão domiciliar, porque vale lembrar, isso não é liberdade. Liberdade não é meio grávida, não existe meio virgem, ou é ou não é. Elas colocaram essa roupa no corpo do pai, morto pelo Estado brasileiro, pelas pessoas que ocupam cargos dentro do Estado brasileiro. Isso não tira o sono do nosso Senado? Ver que tudo isso é baseado num papel de pão? Onde é que está o nosso Senado? Já que você trouxe o Clezão, tinha uma coisa que eu não ia dizer já, mas eu já vou adiantar, porque não é só o ministro, né? Nós temos uma corte. E uma coisa tem a ver com a outra. Ainda não foi publicado inteiro o teor do último recurso do caso Clezão, que foi mantido injustamente preso, em razão do abuso de autoridade, porque a lei de abuso de autoridade, senhores, foi revogada. Ela foi revogada na terça-feira. Porque por unanimidade, o pleno do STF, unanimidade, senhores, o pleno
rejeitou os embargos de declaração do crime de abuso de autoridade. Portanto, o Clezão ele não teve direito à revisão da preventiva, não gozou do direito de estar em domiciliar para ter tratamento médico. O parecer da PGR ficou lá por mais de mês. O prazo razoável da lei de abuso de autoridade foi jogado na privada e, por unanimidade, o STF negou o último recurso do Clezão. É claro que nós vamos buscar outras alternativas, mas foi negado por unanimidade, de maneira que não cabem nem embargos infringentes sobre os embargos de declaração. E lembrando que os embargos de declaração foram feitos uma vez que a lei proíbe que o ministro copie e cole a sua decisão num agravo regimental. O Toffoli copiou e colou a sua decisão originária na decisão do agravo regimental e mesmo assim o tribunal desconhece. Por unanimidade. Mas há um detalhe aqui. Prestem atenção. Porque pode ser que a morte do Clezão não tenha sido em vão. Sabe o que? Se você acessar agora, você que está em casa, acessa aí stf.jus.br. No seu celular, qualquer lugar, aparece a parte de consultas processuais. Aí você vai ali na classe, a classe você põe PET, que é petição. E o número é o 12186. 12186. Aí você vai encontrar o último andamento, de terça-feira. A íntegra ainda não foi disponibilizada para análise de recurso, para ver o que pode ser feito. Mas só o cabeçalho diz o seguinte: isso tem um impacto em tudo isso que a gente está discutindo de Bolsonaro, de plano para matar, etc. e tal. Está aqui, decisão, embargos rejeitados, decisão. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator, o Toffoli. Preste atenção agora. Impedido o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é parte. O STF acaba de reconhecer que um ministro que é parte no processo é impedido. O STF reconheceu, e talvez por isso a morte do Clezão não seja em vão, ele possa ser o nosso herói da modernidade. Que está aqui, para quem quiser ver. Você colocaram que ele foi impedido de votar, mas ele participou de todo o resto. Eu não dormi quando eu vi. Né? Ainda não sei, não vi o que tem no conteúdo dessa decisão. Mas só o que tem nesse cabeçalho, encerra todo o caso que a gente está discutindo. Jair Bolsonaro foi indiciado no inquérito ilegal, nulo, totalmente inconstitucional, totalmente autoritário, antidemocrático. E não só, também aqueles que cometeram crimes nos atos preparatórios de violar a intimidade, vida privada e perseguir o ministro Alexandre de Moraes. Todos os que têm culpa no cartório e merecem ser punidos pelos atos preparatórios, se crime configurarem. Tá aí, olha. Aí vocês estão vendo petição 1284, aí você vê inteiro. Né? Você consegue ler na decisão. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Impedido o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é parte nesse processo. Veja que ele é parte nesse processo. O STF, ele acaba de reconhecer, acaba de publicar, ele acaba de escrever, o STF acabou de escrever que o ministro que é parte no processo é impedido. Então, o STF acabou de reconhecer que o ministro poderoso chefão aí é proibido de atuar, por ele estar envolvido. Essa decisão acabou de sair. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mas chega a ser até vergonhoso, às vezes, a gente ser brasileiro por conta de tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo. Tanta injustiça, tanta coisa
que vai contra a lei, que eles estão fazendo. Simplesmente eles resolvem, acham que eles são dono do Brasil e eles decidem, é isso que a gente vai fazer e o povo brasileiro vai acatar e pronto. A gente espera que essa palhaçada, quando o Donald Trump assumir, possa ter um freio, pelo menos um freio, acabar, acredito que não, mas que eles possam pelo menos frear, conseguir frear esse povo que acham que são dono do Brasil, que a narrativa deles, tudo que eles fazem sempre é para indiciar, para deixar Bolsonaro longe de disputar as eleições de 2026, porque ele sabe que se ele disputar, ele é um forte concorrente aí ao governo atual. Então eles estão fazendo de tudo para afastar ele e não permitir que em 2026 ele seja um dos concorrentes aí com o governo atual. A PF está perdendo a credibilidade. O Brasil está indo só ladeira abaixo com cada dia, com cada decisão, com cada notícia que sai. Parece que a PF é exclusiva do poderoso chefão e do senhor aí, presidente. E a perseguição continua. Eles vão continuar perseguindo até alguém conseguir colocar um freio neles. Frear aí esse tanto de injustiça que eles estão cometendo com famílias, com pessoas, famílias.